A jornalista e professora doutora em política, Genira Chagas, vai apresentar o... Deixar na mão aqui. Tá ali, tá no ar ali, na tela. Vai apresentar o livro Radiodifusão no Brasil, Poder, Política, Prestígio e Influência, que foi editado pela Atlas em 2012. O livro, no ano passado, alcançou o 5º lugar no Prêmio Jabuti, trabalhando com o tema sobre... A Genira faz um retrospecto longo de toda a legislação de radiodifusão no Brasil. Então, muito interessante é que ela junta algo que é inédito, né? Não fica só no campo da ciência política, ela vai trabalhar as implicações sociais que as nossas legislações têm. Um diferencial da obra foram os contatos que ela fez, as entrevistas inéditas que ela teve a possibilidade de realizar para esse trabalho, né? Além dos documentos da Fundação Getúlio Vargas, ela teve acesso privilegiado ao acervo particular do ministro das Comunicações, o Euclides Quantit de Oliveira, né? Ela entrevistou o Boni, da Globo, e além de representantes do Ministério da Comunicação e Anatel. Então, a Genira teve uma oportunidade de juntar informações de diferentes procedências, e é isso que hoje ela vai apresentar aqui para nós. Para discutir o tema, teremos a Cleide Moreira Portes, também jornalista, também atuou na assessoria de comunicação da Unesp e hoje foi editora-chefe do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária da Unesp e hoje é diretora-geral do Centro de Rádio e TV da Unesp e responde pela direção da Rádio Unesp há quase 5 anos. É membro do Conselho Fiscal da Associação das Rádios Públicas do Brasil, membro do Comitê Superior de Comunicação Social da Unesp e presidente do Conselho Cultural do Centro Rádio e TV da Unesp. Ou seja, uma interlocutora que está do lado, que vai poder falar da rádio pública, de políticas públicas para a rádio no Brasil, uma rádio que a gente viu nascer lá no passado remoto e que hoje está consolidada. Então é um prazer também ouvir as suas contribuições. A gente não pode compreender essa radiodifusão hoje, como ela está posta, sem compreender o que aconteceu lá no passado. Porque até hoje nós temos os reflexos dessa forma de fazer a concessão que foi lá do passado, que vem de lá de 1932. Quando Getúlio Vargas assume o governo provisório, depois ele foi eleito, mas até em 1932, quando ele tinha o governo provisório, a primeira coisa que ele fez foi, uma das primeiras medidas que ele tomou foi assinar um decreto institucionalizando a radiodifusão. Ou seja, naquela época a gente só tinha rádio, né? As experiências anteriores que o Brasil tinha de rádio eram as rádio-clube, né? Rádio-clube, que era aquele... Você botava um rádio lá em cima do morro lá e tinha um salão, botava uma caixa de som, amplificava aquilo e tocava música, faziam-se discursos e tal, mas não era uma radiodifusão instituída, não era uma rádio instituída, não se podia haver exploração comercial. Não era recreativo só. Depois disso, a sequência da institucionalização da radiodifusão foi dar as concessões das rádios para quem já tinha um jornal, né? E um dos primeiros a serem beneficiados por essa forma de dar a concessão foi justamente o Assis Chateaubriand, que foi o cara que mais teve
concessão de rádio e televisão no Brasil. E essa, a classe de radiodifusores começou a se formar assim. A gente não tinha rádio pública, a gente não tinha o contraponto, essa coisa da complementariedade, né, que se fala hoje da Constituição. Né? Ou seja, rádio pública, TV pública, não é, Cleide? Para complementar a rádio, as emissoras privadas, emissoras públicas complementando as emissoras privadas. Né? A gente não tinha isso. E a política do Getúlio Vargas, na época, foi dar as concessões para a exploração comercial. E assim, ele imaginava essa política dele, era para ele conseguir penetração nas classes dominantes, nas classes influentes, que era uma luta política que existia naquele momento. E ele precisava se firmar enquanto chefe da nação. E ele começou a distribuir essas concessões para essas pessoas influentes, principalmente para quem já tinha um jornal, e assim se formou o conglomerado de radiodifusão. E aí, então, como essas concessões foram dadas em nome da educação, em nome do bem público, em nome do poder público, e o espectro eletromagnético é uma coisa pública e um bem finito, ele achava por bem interferir no negócio dos radiodifusores. Eu posso traçar um paralelo muito rapidamente aqui do que a Jamília falou de rádio comercial, que é como a gente se refere, né, às demais emissoras que não são públicas. Eu vivo muito as duas situações, porque a gente é uma rádio pública, a Rádio Unesp, Rádio Universitária Unesp é pública. Por que é pública? Porque ela vive de recursos públicos, né? Mas essa denominação a gente tem levado muito a sério, de não se restringir só à questão de como ela é mantida, com recursos públicos. Mas ela é pública também porque ela é para o público. É uma rádio, é uma emissora, é um meio de comunicação que tem como, na sua premissa, nos seus princípios, no seu regimento geral, a preocupação de fazer uma programação, de ter um conteúdo para um público, de informação, de formação e de orientação. E não visamos lucro, né? A gente não corre atrás de audiência, como as demais rádios, as comerciais. Para ela obter lucro, ela tem que estar bem no Ibope, ela tem que ser bem ouvida, ela tem que ter uma audiência enorme. Para nós isso não interessa, quer dizer, claro que a gente quer ser ouvido, senão não tem sentido a gente ter uma rádio, né? A gente procura também entrar cada vez mais em outros públicos, atingir outras massas, para que a gente possa levar conhecimento e orientação e informação. Mas a gente não quer isso para ter lucro, a gente não precisa disso. Mas eu participo de reuniões também da Associação de Emissoras do Estado de São Paulo, a AESP, que é formada por emissoras comerciais, que são essas que a Jamília se referiu agora. E a gente tem assim, modos muito diferentes de ver a comunicação, né? Totalmente diferente. Eu sou membro do Conselho Fiscal da Associação de Rádios Públicas do Brasil, a ARPUB, e a nossa sede é lá em Brasília, que é o pessoal da IBC, antiga Radiobras, que montou e estruturou essa entidade, e as rádios públicas então participam dessa associação, e é lá que a gente discute todos os nossos problemas e como que a gente pode enfrentar a audiência das comerciais, né? Já que nós temos uma programação totalmente diferenciada. E o que a gente tem discutido muito lá na ARPUB é justamente essa questão. Então, assim, essa questão de que não é o executivo que decide mais concessão para essa ou aquele grupo, mas ainda tem um lobby político. Então, quem tem uma bancada grande, né, tem poder de conseguir concessão, sim. I feel
delighted yesterday. I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted till the break of dawn. Famous players turned to cabareters, how they fooled and carried on. Dancing at that moving picture ball. Some scenario, great big stars paraded round the hall. They were Mario, handsome Wallace Reed, stepped out full of speed, and Cedar Farrah was a terror. She vamped a little lady, so did Alice Brady. Douglas Fairbanks shimmied on one hand. Like an acrobat, Mary Pickford did a toe dance grand.